alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes, onde os irmãos verão a sequência do nosso raciocínio. A proposta do portal Escola Dominical não é repetir a revista. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio do comentarista, viram a videoaula do comentarista. Nós aqui estamos para trazer subsídios complementares aos irmãos. Então, quem tem dificuldade na sequência do nosso pensamento, é só ir lá no nosso texto de apoio e nos slides, e os irmãos verão o roteiro da nossa exposição. Durante a semana, nós também disponibilizamos 5 ou 6 textos desta lição de adultos. O portal Escola Dominical também disponibiliza textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos em breves comentários em áudio das leituras diárias propostas nas lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. É interativo, os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas antes da Escola Bíblica Dominical. E também lembrando aos irmãos que durante a semana poderão postar as suas dúvidas na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos nem nos responsabilizamos por eventuais respostas que sejam colocadas por alguém nos comentários das redes sociais. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente ocorre quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Nós já vimos que Deus quer que nós sejamos zelosos, né? Nós estudamos aqui, quando falamos sobre o ciúme, na lição de número 3, a diferença entre ciúme e zelo. O zelo é um atributo divino, é uma característica divina. É uma dedicação exclusiva a Deus. E Deus quer que nós sejamos zelosos, né? O texto bíblico aqui, que nós podemos observar com relação a esse respeito, é lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo diz: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, Paulo diz que é bom ser zeloso. O próprio Jesus, quando escreve a sua carta à igreja de Laodiceia, ele diz lá em Apocalipse 3:19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Deus pedia àquele anjo da igreja, aquela igreja totalmente desviada, totalmente perdida, Jesus conclamava que eles fossem zelosos e se arrependessem.
O próprio apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, ser zeloso é estar dedicado a fazer a vontade de Deus, é querer, sobretudo, agradar a Deus, ter cuidado, ter escrúpulo para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. E Deus quer que os pais sejam zelosos. Os pais precisam ser zelosos. Mas pode acontecer de pais serem zelosos e os filhos serem rebeldes. Isso é possível? Sim. A Bíblia fala de inúmeros casos de pais que foram zelosos, observantes da palavra de Deus, que ensinaram os seus filhos a palavra de Deus, mas os filhos foram rebeldes. Os filhos não tiveram escrúpulos. E isto acontece por quê? Em primeiro lugar, irmãos, porque a salvação ela é individual. Cada um de nós tem que crer em Jesus para ser salvo. Cada um de nós faz a sua escolha entre o bem e o mal. Deus deu aos homens, como deu aos anjos, o livre arbítrio. E, portanto, podemos escolher entre o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal é determinado por Deus. Deus diz o que é o bem, Deus diz o que é o mal. Deus nos ordena a fazer o bem. E aquele que é zeloso, como nós lemos aqui Paulo escrevendo aos Gálatas, ele é zeloso para o bem. Ele procura fazer o bem. Ele procura praticar boas obras, para que por estas boas obras o nome do Senhor seja glorificado, para que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. É isto que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus quer que pratiquemos boas obras, e quando nós praticamos boas obras, nós glorificamos o nome do Senhor. Ou, mais do que isso, nós fazemos com que as pessoas glorifiquem ao nome de Deus. O próprio apóstolo Paulo também escreveu lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras foram preparadas por Deus para que eu e você andemos nelas. Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Quando nós somos salvos pela fé, diz o apóstolo Paulo, pela graça. Nós não merecíamos ser salvos. Deus quer nos salvar e por isso nos dá a oportunidade de salvar. E se nós cremos, e é preciso que eu e você creia, e ninguém pode crer por nós, aí nós somos uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. E aí nós passamos a praticar boas obras. Por quê? Porque nós fomos criados em Cristo Jesus para produzir boas obras. Então, ser zeloso é ter crido em Jesus, se tornado uma nova criatura
E agora, como imagem e semelhança de Deus, que é zeloso, nós então passamos a praticar boas obras, passamos a obedecer a Deus, passamos a ser instrumentos para que os homens glorifiquem a Deus. E como que um pai é zeloso? Um pai é zeloso quando ele obedece a palavra de Deus. O zeloso é aquele que agrada a Deus. É aquele que faz as boas obras preparadas para que nós andássemos nelas. E o pai, em primeiro lugar, tem o dever de perpetuar a espécie. O primeiro passo que um pai zeloso faz é ter filhos. Porque Deus criou a família para que o homem frutificasse, para que o homem multiplicasse, para que o homem enchesse a terra, para que o homem dominasse sobre a criação e para que sujeitasse a criação. Então, aqui nós temos as 5 ordens que Deus deu para o homem, lá em Gênesis 1 e 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a primeira ordem que Deus deu para o primeiro casal foi que ele frutificasse. E frutificar aqui é no sentido espiritual, é produzir o fruto do Espírito, é servir a Deus, é praticar as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Mas a segunda ordem que Deus deu foi multiplicar. Multiplicar é ter filhos, é procriar. E, infelizmente, há muitos pais hoje em dia que não são zelosos porque evitam ter filhos. Evitar ter filhos é pecado. Deus não se agrada disto. Nós temos o exemplo do filho de Judá, de Onã, que evitava ter filhos para não suscitar descendência ao seu irmão, porque ele havia se casado com a sua cunhada, que havia ficado viúva. Era o chamado levirato. O levirato era aquela lei que dizia que quando uma mulher ficava viúva, sem ter filhos, o seu cunhado, o irmão seguinte na sequência, deveria se casar com a cunhada para suscitar descendência ao irmão morto. E como Onã não queria suscitar descendência ao seu irmão Er, ele evitava ter filhos. E Deus não se agradou disso. Lá em Gênesis capítulo 38, versículo 9. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Veja que Deus matou Onã porque ele evitou ter filhos. Em desobediência expressa a ordem de Deus. E neste particular é bom lembrar que a descendência de Judá seria a descendência de onde viria o Salvador. Então Onã aqui estava trabalhando contra o plano da salvação. Né? O inimigo das nossas almas colocou aquilo na cabeça de Onã para que ele impedisse a descendência de Judá. Mas Deus o matou.
Então, o primeiro dever dos pais é ter filhos, não evitar ter filhos. Infelizmente, hoje, existe uma mentalidade na sociedade para que as pessoas não tenham filhos ou posterguem ao máximo ter filhos. Procurem antes um bem-estar material, um sucesso profissional, uma posição social, para só depois pensar em ter filhos. Isto é contra o plano de Deus. Primeiro dever dos pais, o pai zeloso, ele procura ter filhos, multiplicar. Ele procura servir a Deus, que é frutificar, ter filhos, que é multiplicar, e encher a terra. Esse encher a terra quer dizer que nós devemos ter tantos filhos quanto possamos ter. Nós precisamos ocupar a terra. Hoje existe também um pensamento demoníaco, satânico e, por isso mesmo, mentiroso, de que existe gente demais na terra. Irmãos, eu coloco aí no esboço, a terra, se todos os homens se juntassem um do lado do outro, não teríamos ocupação, teríamos um espaço enorme, né? Uma porcentagem ínfima da terra seria ocupada. Então é mentira isso de que existe gente demais no mundo. Pelo contrário, há espaço para todos. Mas o diabo não quer que haja procriação. O diabo não quer que o plano de Deus se faça e coloca na cabeça das pessoas que tem gente demais na terra. Não tem. Depois, Deus mandou que o homem sujeitasse a terra. Ou seja, usasse da sua inteligência, da criatividade que Deus lhe deu, para suprir as suas necessidades e para melhorar a sua sobrevivência, a sua vida sobre a terra, através do uso dos recursos naturais. Também já vem a mentalidade dos dias de hoje, querendo que o homem não use dos recursos naturais, que deixe de usar dos recursos naturais. Esse ambientalismo radical que está aí. Outro dia, certa pessoa disse que o Brasil está produzindo alimentos demais, que tem gente comendo demais. É um absurdo isso. Este pensamento que procura impedir o desenvolvimento do homem. O desenvolvimento deve ser feito com respeito à natureza, mas utilizando-se da natureza, não impedindo o uso da natureza. Deus quer que o homem sujeite a terra. Ele colocou o homem desde o Éden para lavrar e guardar. Não destruir, mas usar. E quem usa, modifica. Então, esse ambientalismo radical é satânico, porque procura desobedecer à ordem de Deus. O primeiro casal deveria sujeitar a terra, dominar sobre a criação. E, usando da sua inteligência e da sua criatividade, o homem ia ter descobertas, ia acumulando conhecimento. E este conhecimento acumulado deve ser passado para a próxima geração. E esta passagem do conhecimento de uma geração para outra é o que nós chamamos de tradição. Tradição quer dizer entrega. Uma geração deve entregar a outra o conhecimento que tem. Uma geração deve ensinar a outra o que sabe. Porque o homem, quando nasce, não nasce sabendo. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa aprender.
e faz parte do papel dos pais esta tarefa do ensino, esta tarefa educativa. E hoje a nossa lição fala desta tarefa educativa do homem. Esta tarefa educativa do homem. E Asaf, o grande salmista Asaf, o maestro Asaf, ele escreve um salmo didático, um salmo de ensino, que é o Masquil. Quando você vê assim, o título do Salmo 78 é Masquil de Asaf. O que é Masquil? É um salmo de ensino, é um salmo didático. E ele diz o seguinte: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Olha aqui a ordem de Deus. Asaf, ele poeticamente mostra a necessidade que os pais têm de passar aos filhos o conhecimento que adquiriram, de transmitir aos filhos, para que os filhos continuem a sujeitar e a dominar a terra, mas principalmente para que os filhos conheçam a Deus. Veja que o salmista diz, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. É fundamental, é dever dos pais ensinar seus filhos a respeito de Deus, das maravilhas que fez, da sua força, do seu poder e dos seus louvores, para que os filhos ponham em Deus a sua esperança. Guardem os seus mandamentos e não se esqueçam das suas obras. Os pais devem ensinar a palavra de Deus aos filhos. Devem mostrar quem é Deus, quais as maravilhas que Deus fez, para que eles tenham esperança em Deus, não se esqueçam das obras de Deus e guardem os seus mandamentos. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais devem criar os seus filhos. Criar não é apenas dar comida, é também sustentar os filhos. Mas criar é transmitir-lhes o conhecimento, ensiná-los. Ensinar o quê?
A doutrina, o ensino de Deus, a palavra de Deus, é a admoestação. A admoestação que é o estímulo, é o incentivo, é despertar nos filhos a fé, a esperança e a obediência. Este é um dever dos pais. Os pais é quem devem criar os filhos. E se muitos têm superado a tentação de não ter filhos, quando os têm, lamentavelmente, não os têm ensinado, não os têm educado. É muito triste vermos que nos dias de hoje muitos pais terceirizaram a criação dos filhos. Hoje, quem criam os filhos não são mais os pais, é a creche, é a escola, é a babá, é a internet, a mídia, as redes sociais, o traficante, os avós. Os pais não têm tempo mais de criar os filhos, porque tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar a família. Pai e mãe saem de manhã e largam a criança no vizinho, com a babá, com os pais, são os avós das crianças, ou na creche. A fila de espera das creches é imensa. E por que isso? Porque não estão cumprindo a palavra de Deus. Ah, irmão Caramuru, hoje os dias são difíceis, pai e mãe têm que trabalhar. Admito até que haja esta dificuldade. Mas, em primeiro lugar, estamos ganhando dinheiro para as coisas essenciais ou para as necessidades criadas pelo mundo? Temos tanta necessidade assim de certas coisas? Ou somos consumistas? E por sermos consumistas e materialistas, o nosso orçamento não é suficiente para o pagamento das nossas contas e exigem que todos trabalhem. E aí os filhos não são criados na doutrina e na admoestação do Senhor. E aí os pais, ainda que sejam zelosos, ainda que obedeçam à palavra de Deus, ainda que estejam servindo ao Senhor, vão gerar filhos que serão rebeldes, que não conhecerão a Deus, e não saberão os louvores, os mandamentos e as obras que Deus fez. E que, portanto, não terão esperança em Deus, nem guardarão os seus mandamentos, nem se lembrarão das obras que Deus fez. Isso aconteceu em Israel, particularmente no tempo dos juízes, que, aliás, será a época do caso bíblico de hoje, porque hoje estaremos estudando a família de Sansão, e Sansão foi o 12º juiz de Israel. Na época dos juízes, os pais fracassaram na ordem de Deus para criar os seus filhos na palavra de Deus. Veja que isso que Asaf fala no Salmo 78, Moisés determinou lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Moisés repete isso lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-a a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É ordem de Deus que os pais ensinassem seus filhos em Israel a lei do Senhor. E, irmãos, na época dos juízes, eles falharam nisso. Veja o que diz o texto em Juízes, capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou e não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Os irmãos veem? A geração que veio depois da geração de Josué, a geração da conquista, não ensinou a palavra de Deus, não ensinou os louvores, não ensinou as obras que Deus havia feito. E esta geração que não foi ensinada na palavra, quando cresceu, pecou, entrou na idolatria dos povos vizinhos e dos habitantes que não tinham sido destruídos e que continuaram a morar no meio dos israelitas. Eles não aprenderam a palavra de Deus e, por isso, não conheciam a Deus. E, por não conhecerem a Deus, caíram na idolatria. Conheceram outros deuses. Não sabiam que Deus era o único Deus. Não sabiam o que Deus havia feito por Israel. E entraram no pecado. E assim foi uma sequência de um círculo vicioso de mais ou menos 300 anos, que é descrito no livro dos Juízes. Mais ou menos 300 anos. E aí, acontece o quê? Acontece exatamente isso. A geração não é ensinada, ninguém nasce sabendo, e por não conhecerem a Deus, entram no pecado. Vejam, irmãos, que nós naturalmente pecamos. O homem tem a natureza pecaminosa, herdada lá de Adão. E assim, qualquer homem, quando ele adquire a consciência, ele peca. Não é o que Davi fala no Salmo 51? Versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O homem, naturalmente, ele peca. Então, sendo ensinado ou não sendo ensinado, ele vai pecar quando adquire a consciência. Agora, quando ele é ensinado na palavra de Deus, e a psicologia diz que o nosso caráter ele é formado até os 3 anos de idade, quando ele é ensinado na palavra de Deus, existe um freio. Salomão diz o quê? Instrui a criança
Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que o salmista disse, nós vimos, para que não se esqueçam das obras de Deus. Quando os pais ensinam a doutrina para os seus filhos, ensinam quem é Deus, eles não se esquecem. Eu e você nos lembramos de coisas que aconteceram na nossa infância, de ensinamentos que foram trazidos por nossos pais, porque isso fica na memória. E isto é um freio para a entrada no pecado. Existe o livre-arbítrio, mas existe esta memória das coisas de Deus. E esta memória, que não sai, diz o proverbista, ela serve como um freio, como um aviso. É lógico que eu e você podemos pecar. Veja que quando somos salvos, o Espírito Santo nos avisa, nos alerta, nos dirige. Mas você pode desprezar o aviso do Espírito Santo e pecar. A presença do Espírito Santo em nós e ao nosso lado não nos impede de pecar. Mas nós pecamos deliberadamente, apesar do aviso de Deus. Quando nós educamos os nossos filhos, nós incrustamos na memória deles a palavra de Deus, que servirá como um alerta, como um aviso, como uma lembrança para que eles não pequem. E quem tem de fazer isso são os pais. Os pais é que vão criar os nossos filhos na doutrina de uma estação do Senhor. Agora, na pandemia, nós vimos bem isto, irmãos. Muitos pais terceirizam a educação bíblica, como terceirizam a educação dos filhos em geral. Para a educação secular, escalam os avós, escalam a creche, escalam a babá, escalam qualquer pessoa. Para a educação doutrinária, escalam a escola dominical, o departamento infantil da igreja. Não oram com seus filhos, não ensinam seus filhos a orar, não contam histórias bíblicas para os seus filhos, não meditam na palavra com eles, não fazem culto doméstico, jogam tudo nas costas do professor da escola dominical e das responsáveis do departamento infantil. E aí veio a pandemia, e não tinha escola dominical, e não tinha culto infantil. E os pais não sabiam como lidar com isso. Como, aliás, também na escola. Quantas crianças hoje estão analfabetas porque não foram alfabetizadas na escola? Mas todo mundo teve que ficar em casa, mas os pais não alfabetizaram os filhos. Foram pouquíssimos os pais que alfabetizaram os filhos. Por quê? Porque se perdeu esta consciência de que são os pais que devem educar os filhos. A formação é responsabilidade dos pais. A informação é da escola. Tudo fora do que Deus determinou. E quando os filhos não são educados na palavra de Deus, ao crescerem, eles vão para o pecado de forma desenfreada e sem conhecer a Deus. Foi o que aconteceu no tempo dos juízes. No tempo dos juízes, os pais não educavam os filhos, geração após geração. Isso só foi quebrado quando Samuel criou a escola de profetas, que aí foi uma instituição que começou a ensinar a palavra de Deus para os israelitas.
diante da deficiência dos pais. É verdade que Israel mudou com o cativeiro da Babilônia e a criação da sinagoga lá no cativeiro da Babilônia, Israel, e quando do retorno, o incentivo dado por Esdras fez com que os judeus hoje sejam um povo que, apesar de só recentemente terem voltado para parte da Terra Prometida, durante quase 2000 anos sem terra, sem templo, como ainda sem templo estão, a cultura judaica, o ensino da lei de Moisés, passou de geração a geração, porque os israelitas aprenderam a observar a palavra de Deus. Aprenderam que são os pais os responsáveis pela educação doutrinária dos seus filhos, os responsáveis por fazer seus filhos conhecer a Deus. E por isso, mesmo sem terra, mesmo sem sinagoga, mesmo perseguidos, mesmo mortos, os judeus até hoje mantêm a sua identidade. E a igreja pode perder a sua identidade. Já está se e pode se perder a sua existência, porque os pais não ensinam a palavra de Deus aos filhos. Por que as igrejas estão fechando na Europa? Por que as igrejas estão fechando nos Estados Unidos? Por que o número de jovens e adolescentes tem se reduzido imensamente em nossas igrejas? E isso aumentou muito com a pandemia, porque os pais não têm ensinado os filhos. As igrejas nos Estados Unidos e na Europa estão fechando porque os membros estão morrendo e já não tem membresia que suporte as despesas, ou mesmo acaba a membresia porque as pessoas estão morrendo e os seus filhos e netos se desviaram porque não foram ensinados pelos pais e estão no mundão, como diz o povo. E por isso as igrejas estão fechando. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, e não tarda, se Jesus demorar um pouquinho mais, não tardará a acontecer aqui no Brasil. Porque o número de jovens e adolescentes de nossas igrejas caiu terrivelmente com a pandemia, porque eram pessoas que não foram ensinadas pelos seus pais, que tinham uma frequência à igreja. E quando a igreja foi impedido o acesso, caíram no mundão, porque estão sendo doutrinados há muito tempo pela mídia, pelas redes sociais, pelo espírito do anticristo que está nas escolas. Irmãos, os pais devem criar os seus filhos na doutrina e administração do Senhor. Quando o pai não cumpre este dever, então ele é culpado pela perdição do filho. O filho será rebelde. Por quê? Porque não foi devidamente criado e orientado pelo pai. Quando vemos a família de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai, um pai ausente. E vemos os seus filhos pecadores desenfreados. Aminon, que abusou da sua irmã Tamar, que abusou da sua meia-irmã Tamar. Absalão, que matou o seu meio-irmão Aminon por ter abusado da sua meia-irmã Tamar, aí da sua irmã germana Tamar, e que depois se rebelou contra o próprio pai. Adonias, que nunca foi disciplinado por Davi, nunca soube o que era um não, e que, ainda em vida de Davi, em total desonra, tentou se fazer rei. Filhos que não foram educados por seus pais. Nós temos visto na família de Jacó mesmo.
e tentaram matar e depois venderam a José, porque não tinham temor a Deus, porque não tinham sido criados na palavra de Deus. Tinham sido criados conforme os costumes de Padã Arã. O pai é zeloso e o filho é rebelde quando há falta de educação. Quando há falta de educação, aí nós temos a responsabilidade dos pais. Os pais são responsáveis pela perdição dos filhos, porque não os educaram. Um outro caso em que nós temos pai zeloso e filho desobediente é quando há jugo desigual. Os casamentos mistos. Nos casamentos mistos, um cônjuge é servo de Deus, o outro não. Ele se casa. Quando alguém se casa com alguém que não serve a Deus, os filhos vão viver nesta mistura. E na mistura sempre prevalece o pecado. Porque quando você junta uma roupa suja com uma roupa limpa, o que acontece? A roupa suja fica limpa ou a roupa limpa fica suja? A roupa limpa fica suja. Ageu, ele bem expressa isso lá no capítulo 2 do profeta Ageu. É dito o seguinte, versículo 12: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, no guisado, no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. E disse a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. O sujo, o imundo, contamina o limpo, o puro. Mas o limpo e o puro não faz o sujo e o imundo limpo ou puro. Num jugo desigual, o lar será profano. Não será um lar, porque não será um altar a Deus. É o que eu disse da família de Jacó. Jacó constituiu uma família em jugo desigual. Veja que ele casa com uma parente, vai lá para casar com uma parente, para não se misturar com as mulheres cananeias, como fez Esaú, mas, embora ele tenha casado com uma parente, ele adotou o modo de vida dos arameus. E aí, como nós vimos na lição de número 4, era uma família que tinha, inclusive, idolatria, que tinha ídolos. Precisou haver um conserto da família, quando eles já estavam de volta a Canaã, para que a bênção de Deus pudesse estar sobre eles, porque eles estavam envolvidos com a idolatria. Diná teve uma vida sexual desregrada, se prostituiu com Siquém. Levi e Simeão eram assassinos, massacraram os siquemitas. Tudo por quê? Porque não foram criados na doutrina da administração do Senhor. Foram criadas por Rebeca. Rebeca não, por Débora, a ama de Rebeca, conforme os princípios e os valores de Padã Arã. O jugo desigual também faz com que um pai, um cônjuge zeloso, veja os seus filhos rebeldes, porque a união dele com alguém que é incrédulo faz com que os filhos sejam incrédulos. E, por fim, o mau exemplo dos pais. O mau exemplo dos pais é outra característica
que leva os filhos a serem rebeldes. Para que eu ensine o meu filho, o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6 e o que diz lá em Deuteronômio capítulo 11, a palavra precisa primeiro estar no meu coração, para eu poder ensinar os meus filhos. Não adianta eu ensinar os meus filhos como os fariseus ensinavam nos dias de Jesus. Na base do faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Porque o exemplo é o principal professor. E eu digo isso de antemão, irmãos. Eu tenho minha filha mais velha até hoje, minha primogênita. Até hoje ela anda descalça. E por quê? Porque eu ensinei ela a andar com chinelo. Falava para ela andar com chinelo. Mas eu mesmo andava descalço. Um dia, minha filha, na sua inocência, criança, ela disse para mim: pai, por que gente grande não fica resfriado, só criança? Eu disse: não, minha filha, gente grande também fica resfriado. Não, é porque o senhor está andando descalço, porque eu dizia para ela: não ande descalço para não ficar resfriada. E ela, na sua inocência, ela achou que porque eu era grande eu podia andar descalço. Ela nunca pensou que o pai ia ensinar algo que não fazia. Nós temos que ser como Jesus, irmãos. Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro Jesus fazia, para depois ensinar. Os pais devem primeiro fazer, para depois ensinar. Se os pais não ensinar, não fizerem, não viverem a palavra de Deus, de nada adiantará o ensino deles. As crianças ficarão com as atitudes dos pais. As crianças imitarão os gestos, o comportamento dos pais, e não as palavras dos pais. Então, 3 fatores levam pais zelosos a terem filhos desobedientes. O primeiro é a falta de educação. Os pais não ensinam a palavra de Deus. Aí os filhos, que já vão pecar, por terem a natureza pecaminosa, pecarão desenfreadamente, porque não terão na memória o ensino da palavra. O julgo desigual. Quando um cônjuge fiel a Deus casa com um infiel, a sua família tende a ter um ambiente de infidelidade. E os filhos serão rebeldes ao Senhor. E o mau exemplo dos pais. Entre as palavras dos pais e seu mau testemunho, os filhos imitarão o mau testemunho. Mas digamos que o pai ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Tenha casado com um cônjuge fiel a Deus. E dê bom exemplo. É garantia que os filhos servirão a Deus? Não, não é garantia. Se houver falta de educação, julgo desigual e mau exemplo, nós temos a certeza de que os filhos entrarão desenfreadamente no pecado. Mas se nada disso acontecer, nós não temos ainda garantia de que os filhos servirão a Deus. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio. Porque eu e você é que temos que escolher servir a Deus ou não. É verdade que quando os pais ensinam a palavra de Deus aos filhos, eles têm um freio na sua memória ao pecado. Eles têm o bom exemplo dos pais que imitam, pelo menos no início da sua vida. E esta imitação gera hábitos que o afastam do pecado. Mas, mesmo assim, isto não é garantia. E o profeta Ezequiel, ele nos fala disso no capítulo 18,
quando diz que a responsabilidade é pessoal. Veja que lá no capítulo 18, Ezequiel diz que pode haver um homem injusto e seus filhos serem ímpios. E pode ter um pai ímpio e os filhos serem justos. Veja o que diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Veja que o profeta diz que é possível ter um pai fiel e um filho infiel. Um filho que foi educado pelo pai, um filho onde não houve julgo desigual, um filho que tem um bom exemplo, mesmo assim ele pode, por escolha própria, ser um pecador, ser um ímpio. Então existe este papel. Irmãos, muitos pais hoje sofrem em ver seus filhos no mundo, em ver seus filhos desviados dos caminhos do Senhor, ou muitos deles que nem se batizaram e fizeram tudo certinho. Ensinaram seus filhos na palavra de Deus, foram zelosos, são fiéis servos de Deus, têm bom testemunho, casaram-se com homens ou mulheres de Deus, servem a Deus até hoje. Isto entristece muito o coração. Mas não se culpe. Não se culpe. Se você criou seus filhos na doutrina numa estação do Senhor, se você constituiu sua família no Senhor, se você dá até hoje bom exemplo, não se culpe, porque os pais não salvam os filhos. Existe um pensamento errado de que se você instrui um menino no caminho que vai andar, ele vai ser salvo inevitavelmente. Está predestinado à salvação? Não, não está. Eu me lembro do saudoso pastor José Ezequiel, lá de Taubaté. Ele dizia que Deus tem filhos, ele não tem netos. Deus não é avô de ninguém. Filho de crente não é crentinho. Ele precisa ter a experiência pessoal da salvação. Ele precisa crer em Deus. Cabe aos pais ensinar quem é Deus. Mostrar os louvores a Deus. Mostrar as obras de Deus. Estimular os filhos a ter esperança em Deus, a obedecer a Deus. Mas isso é uma escolha pessoal de cada um. Eu coloco vários exemplos na Bíblia de pais justos, filhos rebeldes, de filhos justos e pais rebeldes. O rei Acás fechou o templo. Seu filho Ezequias reabriu e purificou o templo. E foi um grande rei fiel a Deus.
E seu filho Manassés foi o pior rei que houve sobre Israel, sobre Judá. Embora tenha se arrependido ao final, a Bíblia diz que Manassés foi o que mais pecou. E seu pai era um rei fiel, e seu avô um infiel. Vejam, irmãos, que a salvação é individual. Os pais não salvam os filhos. Não se culpe, irmão, se o seu filho está no mundo, se não vive de acordo com aquilo que você o ensinou. Você fez a sua parte. Se você não fez, você é responsável. Mas se você dá bom exemplo até hoje, se você está servindo a Deus até hoje, se você criou o seu filho na doutrina e administração do Senhor, se você não constituiu julgo desigual na sua casa, você não tem qualquer conta para pagar diante de Deus. O que estava a seu alcance, você fez. E o que você deve fazer? 3 coisas você deve fazer nestes casos. Em primeiro lugar, manter a sua vida de integridade e de exemplo. Como eu disse, os filhos são muito comovidos pelo exemplo dos pais. Continue servindo a Deus, persevere. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Você mantendo o seu testemunho, você sempre será uma luz no meio da vida tenebrosa do seu filho. Então, primeira coisa, você que criou o seu filho no caminho do Senhor e ele está fora dos caminhos do Senhor, você tem consciência de cumprir o seu papel. Mantenha-se fiel a Deus. Mantenha a sua vida de integridade e de exemplo. Segundo, procura pregar a palavra ao seu filho. Chamá-lo ao arrependimento sempre que tiver oportunidade. Tenha sabedoria, peça a Deus sabedoria. Nem todo momento é momento de falar, mas procura sempre que tiver oportunidade chamar o seu filho ao arrependimento. Relembrá-lo o que você ensinou a ele, para que ele se arrependa. E terceiro, interceda por ele. Ore, jejue por ele, pelo seu retorno aos caminhos do Senhor, pela sua salvação. Não fique se queixando, não fique deprimido, não fique se achando culpado. Isso é a obra do diabo para tentar desvalorizar você. Você fez o que estava ao seu alcance. O Salvador é Jesus, não é você. Você cumpriu o seu dever. Mas então mantenha a sua vida de integridade e de exemplo. Procure pregar a palavra e chamar o seu filho ao arrependimento sempre que tiver oportunidade e interceda por ele. O caso que o nosso comentarista traz para ilustrar este episódio dos pais zelosos e dos filhos rebeldes é o caso da família de Sansão. Sansão foi o 12º juiz de Israel. Ele era da tribo de Dan. E nós já estudamos na lição 4 que a tribo de Dan foi a primeira tribo a apostatar coletivamente. Naquele episódio da família de Mica, quando os danitas encontraram aquela casa de deuses na casa de Mica, que era ali das montanhas de Efraim, levaram o levita, que era o sacerdote, para a cidade de Dan, que era antigamente chamada Laís. E eles ali, então, estabeleceram a sede da tribo de Dan e levaram aquele homem para que ele fosse o sacerdote da tribo. Então, aquela casa de deuses da família de Mica foi levada até Dan. A tribo de Dan toda caiu na idolatria. Pois bem, os pais de Sansão moravam na tribo de Dan.
moravam na cidade de Zorá. E foi justamente o pessoal de Zorá e de Estaol que levou esse levita para a tribo de Dan. Então eles moravam no lugar onde nasceu a ideia da idolatria. Moravam numa tribo apóstata. E pior do que isso, viveram no tempo dos juízes. Este tempo aqui, onde as pessoas não conheciam a Deus, onde havia um caos espiritual, onde a idolatria campeava, onde os pais eram totalmente descuidados com a educação doutrinária dos seus filhos. Veja que os pais de Sansão, o pai de Sansão se chamava Manoá, a sua mãe, a Bíblia não diz o seu nome, daquelas pessoas, aquelas personagens bíblicas notáveis, mas que nem o nome nós sabemos. Eles viviam num ambiente completamente hostil à palavra de Deus. Na tribo idólatra e num tempo em que as pessoas não davam nenhum valor às coisas de Deus. Parece os dias de hoje. Não estamos longe disto. Talvez seja até hoje pior do que era naquela época. Mas a verdade é que Manoá, apesar disto, era um homem fiel a Deus. Ele se casou com sua mulher e a mulher era estéril. Em meio àquela idolatria, em meio àquele ambiente pecaminoso, era muito fácil para Manoá abandonar a sua mulher e se casar com outra para ter filhos. Ou arrumar outra mulher, mantendo a sua mulher, tornando-se bígamo ou polígamo para ter filhos. Mas Manoá era fiel a Deus. Ele não abandonou sua mulher, nem arrumou outras mulheres. Ele fez como Abraão, ele fez como Isaque. Continuou casado com a mulher, ainda que estéril. E a mulher de Manoá também era uma serva de Deus. Eles serviam a Deus e tinham uma vida familiar conforme a vontade de Deus, apesar das adversidades e do ambiente hostil. Eu e você precisamos ser assim. A nossa família tem de servir a Deus. Deus deve ser o Senhor da nossa família. Não importa como vivam as outras famílias, mesmo dentro da igreja. Vamos seguir a palavra de Deus. Vamos ser fiéis a Deus. Vamos ser zelosos para o bem. E um dia, a mulher de Manoá estava no campo, sozinha, não estava acompanhada do seu marido, e lhe apareceu o anjo do Senhor. Esta personagem, anjo do Senhor, é de muita discussão na Bíblia. Muitas vezes, este anjo do Senhor é uma manifestação teofânica de Jesus. Ou seja, é uma aparição de Jesus antes dele ter se tornado homem. E parece que neste caso foi um destes casos. Isto porque, na segunda aparição deste homem, deste anjo do Senhor, Manoá pergunta-lhe o nome. E ele diz que o seu nome é maravilhoso. E aí nós nos lembramos de Isaías dizendo que o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então parece mesmo ser uma manifestação teofânica de Jesus. E aquele anjo do Senhor aparece à mulher de Manoá e diz que ela era estéril, mas ela conceberia. E ela deveria, desde logo, se abster do vinho, de todo produto derivado da uva, porque o seu filho seria nazireu. O que era o nazireu?
Nazireu era uma pessoa que fazia um voto de se consagrar a Deus. E durante um período, aquela pessoa seria consagrada a Deus. E como consagrada a Deus, ela tinha que se separar do resto da população. Ela tinha que ter uma vida de separação para Deus. E ela não podia tocar um corpo morto, não podia passar a navalha sobre a sua cabeça, não podia cortar o cabelo, nem os pelos, e não podia tocar em um corpo morto. Durante todo este período, ela deveria se consagrar a Deus. Era um voto que alguém fazia. E o nazireu, como tudo na lei, é uma figura da graça. E o nazireu é uma figura do cristão. O servo de Jesus, o irmão de Jesus, o salvo na pessoa de Jesus, ele deve ser uma pessoa consagrada a Deus. E sendo consagrada a Deus, ela não pode se apegar às coisas do mundo. O vinho aqui representa a alegria do mundo, os prazeres mundanos. O servo de Jesus, ele deve ser uma pessoa espiritual, que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que não se apega às coisas desta vida, que não busca os prazeres deste mundo. Por isso Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O nazireu, ele não podia cortar o cabelo, não podia passar a navalha no cabelo. Ou seja, o cabelo crescia acima da cabeça. E o cabelo significa honra, significa submissão. Um cabelo grande sobre a cabeça diz que nós não fazemos a nossa vontade, diz que nós não pensamos conforme os nossos parâmetros, diz que nós nos submetemos a Deus, que estamos aqui para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, que negamos a nós mesmos, é a abnegação. E o nazireu não podia tocar um corpo morto, assim como o sacerdote. Ele ficava separado da morte, separado do pecado. O cristão, ele deve ser santo, ele deve viver uma vida de santidade, estar separado do pecado e separado para Deus. O anjo diz para a mulher de Manoá, desde agora você não coma mais nada da uva, porque este menino que você vai ter, ele será nazireu desde o ventre. E, através dele, Deus irá começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Porque naqueles dias, por causa do pecado do povo, Deus tinha mandado os filisteus oprimirem o povo. Isso era uma sequência na vida de Israel no tempo dos juízes. Como os pais não ensinavam os filhos a palavra, os filhos cresciam e entravam no pecado, na idolatria, e por causa do pecado da idolatria, Deus permitia que um povo estrangeiro oprimisse o povo. Aí o povo clamava a Deus e Deus levantava um libertador que livrava o povo. Mas esse povo não ensinava os filhos e aí começava tudo de novo. Agora nós estávamos no período da opressão. Era a opressão dos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo. A mulher de Manoá, logo que chega a casa, fala ao seu marido tudo o que havia acontecido. Era um casal fiel a Deus. E casal fiel a Deus, marido e mulher não se envergonham. Vivem como viviam Adão e Eva antes do pecado. A Bíblia diz que ambos não se envergonhavam, não sabiam que estavam nus e não se envergonhavam. A vida em comum de um marido e mulher não tem segredos entre si. É uma intimidade total. São uma só carne. Transparência total. E Manoá creu no que a mulher disse
e começou a orar instantemente para que o anjo voltasse, porque qual foi a preocupação de Manoá? Como é que eu devo criar esta criança? Vejam, irmãos, Manoá não fez festa porque ia ter um filho, que era o seu grande sonho. Mas ele viu a responsabilidade que é ser pai. E que o primeiro dever de um pai é ensinar a palavra de Deus ao filho, é criar o filho segundo a vontade de Deus. Os pais têm que ter esta consciência. Se ele cumprir este dever de criar o seu filho conforme a vontade de Deus, tudo está resolvido. Se ele se desviar, como se desviou Sansão, ele está inocente diante de Deus. Deus ouviu a oração de Manoá. O anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá. A mulher de Manoá foi correndo, chamou Manoá. Manoá veio, conversou com o anjo do Senhor. Ele repetiu tudo o que havia dito para a mulher antes. E aí Manoá quis oferecer uma comida para aquele homem, que era o anjo do Senhor, na verdade, disse que ele deveria oferecer a Deus, e quando ele oferece a Deus, aquele homem sobe, ele descobre que é o anjo do Senhor, pensa que vai morrer, mas a mulher de Manoá disse, se ele quisesse matar, ele teria dado essas orientações para nós, ele iria nos dar um filho, e ele sossegou. E a Bíblia diz que eles cumpriram o que Deus mandou. Olha, capítulo 13, versículo 24 de Juízes. Depois teve esta mulher um filho e lhe chamou o seu nome Sansão. Sansão quer dizer pequeno sol, homem do sol. Como quer dizer, homem de Deus, porque sol, a Bíblia diz que o Senhor é o sol e escudo, lá no Salmo 84:11. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estaol. Manoá e sua mulher cumpriram o dever que tinham. Tanto que o menino cresceu, e cresceu debaixo da bênção de Deus, e o Espírito Santo começou a visitá-lo. Deus quer que eu e você criemos os nossos filhos como verdadeiros nazireus desde o ventre. Desde o ventre. Desde o ventre. Porque a vida começa na concepção. Mamãe, quando você estiver grávida, vai alisando, conversa com seu bebê, ore com ele, leia textos bíblicos em voz alta para ele. Já comece a educar o seu filho do ventre da mãe. Eu nunca me esqueço de um estudo bíblico dado pelo saudoso pastor Carlos Padilha de Siqueira, que foi muitos anos pastor-presidente em Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Uma mãe chegou ao pastor Padilha e lhe disse, olha, meu filho já tem 1 ano, quando é que eu devo começá-lo a ensinar na palavra de Deus? E o pastor Padilha virou para aquela mulher e disse, a senhora já perdeu 1 ano, não desperdice mais tempo. É desde o ventre que nós temos que educar os nossos filhos. E os nossos filhos devem ser consagrados e dedicados a Deus desde o ventre. Desde o ventre. Eles devem ser nazireus. Nós devemos ensiná-los a ser santos, ensiná-los a ser obedientes e tementes a Deus, ensiná-los a não se apegar às coisas deste mundo. Isso é criar na doutrina e administração do Senhor. Foi assim que Jesus ensinou Manoá e sua mulher. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós devemos mostrar aos nossos filhos que a alegria deste mundo é enganosa. E nós não devemos nos apegar às coisas desta vida, mas devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça e termos a alegria da salvação. Devemos ensinar aos nossos filhos que nós devemos temer a Deus, dar-lhe a devida honra
obedecer-lhe a todo instante, a todo momento. E que nós devemos ter uma vida de santidade, de separação do pecado e separação para Deus. Mas Sansão se desencaminhou. Já crescido, quis casar com uma mulher filisteia. Seus pais procuraram ponderar, procuraram advertir que ele deveria se casar com alguém de Israel, mas ele não quis saber. É esta mulher que me agrada. Fizeram a festa de casamento. Antes da festa de casamento, Sansão, indo visitar a namorada, encontrou um leão e o matou. Depois, quando voltava, viu que o leão morto tinha ali se criado uma colmeia. E ele vai lá e pega um mel. Ele toca num corpo morto. Já começa a desprezar, a quebrar o seu nazireado. Levou os mel para os pais, mas os pais não sabiam que ele tinha pegado um leão morto. Ficaram a saber quando houve o enigma na festa de casamento de Sansão, que durou 7 dias. E em todo esta festa de casamento tinha vinho. Sansão quebra também mais este valor. Tomou vinho. O casamento dele não deu certo. Ele se vinga dos filisteus por causa disto. Queima uma seara de filisteus. É preso por judaítas por ordem dos filisteus. Se livra dos judaítas, mata 1000 filisteus. Se enamora com Dalila, uma prostituta filisteia, e acaba abrindo seu coração àquela mulher e revela o último ponto do seu nazireado, que era o cabelo não ter sido cortado. Cortaram-lhe o cabelo e o Espírito Santo dele se afasta. Sansão se arrepende, é verdade. E na sua morte, que não foi suicídio, foi uma morte em batalha, ele mata mais filisteus do que durante toda a sua vida. Ele cumpre, então, o propósito de Deus de que ele seria aquele que começaria a livrar Israel dos filisteus. Mas tem um triste fim, porque não obedeceu a palavra de Deus. Seus pais são responsáveis? Não. Porque os seus pais fizeram tudo o que lhes cabia fazer. Foi uma escolha infeliz de Sansão. Que nós façamos como Manoá sua mulher e busquemos sempre a orientação de Deus para guiar os nossos filhos e assim cumprirmos o nosso papel, que é o de educar e não o de salvar. Amém.